Olá, pessoal da Física Agora. Hoje eu vou continuar com o módulo 1, a parte 2. No vídeo passado eu falei sobre a radiação de corpo negro e como que era um problema em aberto no começo do século XX. E tiveram várias tentativas e hoje eu vou para explicar, né, para resolver o problema da radiação de corpo negro, explicar a distribuição de radiação eletromagnética de um corpo negro. E hoje eu vou explicar para vocês a primeira tentativa. A primeira tentativa para explicar a radiação de corpo negro foi feita por Wien. Ele chamava, na verdade, ele é um físico alemão que chama Wilhelm Wien. E o que ele fez? Ele estudou radiação de como que corpos aquecidos, esse é um corpo aquecido, quais são as distribuições de comprimento de onda emitida dependendo da temperatura desse corpo aquecido. Então, um corpo aquecido emite radiação. E essa radiação, ela é uma radiação eletromagnética com diferentes comprimentos de onda. E o que o Wien fez foi deduzir, a partir de experimentação, a distribuição de intensidade do espectro de luz com uma frequência Ni. Então, Ni de T é igual a Ni elevado à quinta exponencial de menos beta Ni dividido por T. Essa foi a aproximação de Wien para uma distribuição de intensidade do espectro de luz. Então, U é a distribuição dessa intensidade, Ni é a frequência, T, temperatura. Enquanto isso, a gente tem que essas constantes aqui, A e beta, que são constantes medidas em experimento. Uma temperatura T, frequência Ni, elevada à quinta. O que acontece com essa equação? É que se você for ver o espectro, a distribuição do espectro de luz, essa equação ela é uma boa aproximação apenas para altas frequências. Então, essa Wien, a distribuição de Wien, ela só é válida, ela só é um bom modelo para frequências altas frequências. Então, essa é o único lugar que vocês podem aplicar. Para baixas frequências, ela não é válida. E, então, isso foi feito em 1889 e vieram outras tentativas depois disso. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa radiação térmica de corpo negro. Então, a radiação, quando um corpo é aquecido, ele emite uma radiação que pode ser chamada de três formas. A gente tem três nomes para essa radiação. Radiação térmica, radiação de corpo negro
e irradiação térmica. Vocês podem encontrar isso na literatura dessas três formas. Então, é basicamente isso. O corpo é aquecido, em seguida, qualquer corpo aquecido, né, emite uma radiação diferente. Lambda é para comprimento de onda. Literatura geralmente apresenta lambda, a letra grega para representar comprimento de onda. Então, vocês podem colocar comprimento de onda. E aí, com espectrômetro, que é um instrumento óptico, que analisa energia contida em diferentes comprimentos de onda. Então, ele analisa energia contida em diferentes comprimentos de onda. Então, é possível a gente fazer, foi isso que o Vian fez, fazer esse diagrama aqui, ó, esse gráfico de energia em diferentes comprimentos de onda. Então, energia em função de onda. E aí, o que ele fez? Dado uma temperatura, você conseguiu um espectro mais ou menos assim. Essa, vamos dizer que é uma temperatura de 1000 kelvins. Você obtém um pico da distribuição em um comprimento de onda 1, por exemplo. Agora, vou pegar outra cor aqui. Aí você analisa com o espectrômetro outra temperatura. Qual que é? Para outra temperatura, vamos imaginar que o pico foi aqui. A gente tem um pico de lambda, né, do comprimento de onda, um pouquinho antes do que uma temperatura menor. Então, vamos dizer que essa é uma temperatura de 1200 kelvins. O pico foi o pico da distribuição deu um comprimento de onda um pouco menor. Agora, vamos dizer que a gente tem 1500 kelvins agora. Aí, pelo experimento, deu um M3, um lambda M3. E assim por diante. Então, esse é 1500 kelvins. O que o Vian fez? Isso daqui ficou conhecido como a lei do deslocamento de Wien. Então, o que ele percebeu? Que conforme vai aumentando a temperatura, vai diminuindo o pico do lambda correspondente ao pico de intensidade de radiação. Então, foi observado que conforme a temperatura do corpo negro aumenta, o comprimento de onda correspondente ao pico de intensidade de radiação desvia para um comprimento menor de onda. Ou seja, comprimento de onda ele é inversamente proporcional à temperatura. Esse símbolo aqui é de proporcionalidade. Inversamente proporcional, a gente tem a temperatura sendo no denominador. Então, para isso virar uma igualdade, você tem que colocar uma constante de proporção. Então, igual a um B sobre T. Essa constante B
é conhecido atualmente como constante de Wien. Constante de Wien, certo? E ela tem um valor experimental de 2,897. Tem mais casas decimais aqui, que agora a gente tem mais... esqueci o nome disso. Mas a gente está com mais... um valor maior, mais certo dessa constante de Wien. Então, é 2,897 vezes 10 a menos 3 metros vezes Kelvin. Bom, é isso. Na próxima aula, eu vou falar da segunda tentativa para poder resolver esse problema da radiação de corpo negro.